Eu sou educador e também sou consultor em desenvolvimento humano, e aí trabalho com formação, planejamento estratégico. É, num primeiro passado, assim, antes de 90, quando eu saí daqui, a gente tinha uma realidade aqui no bairro bastante curiosa, porque era um bairro pequeno, não tinha muita gente. E tinham muitos grupos sociais, muitas atividades, né? E principalmente grupos que envolviam atividades jovens. E aí quando eu voltei em 2005, né, eu acabei dando de cara assim com uma cena que era os pancadões, né, os chamados pancadões, que era o início do funk, assim. E aí aquela cena era, independente da questão musical, mesmo da atitude do funk, né? Naquele momento era uma cena de muita desordem, assim. E aí acabava atraindo na cena ali de diversão muitos outros elementos, como apologia ao crime, prostituição infantil, uso intensivo e abusivo de droga, de álcool e tal. Era uma coisa bem desorganizada. E ao mesmo tempo eles faziam, a polícia vinha, desmontava com bombas, etc. E eles voltavam na outra sexta-feira. Né? A partir um pouco do olhar, da experiência de anos trabalhando com crianças e adolescentes que viviam em situações de risco, em bolsões de misérias e violência na periferia, olhar aquela cena revelava logo, que depois eu até acabei fazendo, que era percorrer um pouco esses antigos grupos e lugares, né? Mas revelava de imediato que não existiam outras tramas no bairro que envolvessem a juventude, né? E só tinha muito aquela. E daí, né, o pensamento sempre imediato era assim, como pensar essa coisa num bairro, né? Porque antes já fazia parte de movimentos no sentido de valorizar o bairro e as pessoas, né? E aí o pensamento era esse, né? Assim, de como pensar modificar esse tipo de situação, porque aí tudo vinha junto, né? Índices de violência, né? Acabavam revelando uma situação bem desintegrada, né? E aí foi nesse momento que eu conheci os meninos e os meninos da Combate. Já tinha de antes uma experiência em que a arte e a cultura foram essenciais assim para produzir transformações, né, pessoais e até comunitárias. E aí conhecê-los e ver toda aquela variedade que eles tinham de manifestações culturais e o mais impressionante é a disposição em fazer, adaptando tudo, a cara de pau, lugares. Né? Aí me deu um olhar assim de esperança, assim, tem um instrumento, né? Porque diferente dos outros grupos sociais, políticos que existiam, né? Que estavam todos muito derrotados, né? Assim, os meninos e meninas tinham energia sobrando, completamente ao contrário, né? E aí como eu trabalhava também gestão de organizações e com captação de recursos, essas coisas, por alguma razão acabou chegando essa informação e aí a Tâmara, né, mandou uns recados procurando porque eles queriam ajuda para poder elaborar um projeto e tal. E aí num dia encontrei com eles e fui lá conhecer o espaço onde hoje é a sede da Quilombac. E eles tinham um grupo de tambores, tal. Estavam ensaiando, estavam bem na hora do intervalo e era aquela cena bem roots, assim, barracão, com um monte de maquinário, tambores, né? Juventude, muita juventude, assim, eram muitos jovens. E aí, a partir daí, conhecê-los, assim, me trouxe uma outra memória, né? Que é a dos queixadas aqui em Perus, né? O modo como eles lutavam, se organizavam,
firmeza ou teimosia e a disposição em enfrentar situações, né? E eles até se divertiam muito, né? Um monte de aprontações que eles faziam com Alckmin, etc. E achavam isso o máximo e tinham essa disposição. Aí isso me lembrou muito os Queixados, né? Que tinha essa pegada de fazer junto, de estar junto, de ter coragem de afrontar, né? Então daí juntou acho que as duas coisas, né? Essa experiência que eu tenho e as habilidades, os conhecimentos, com essa vontade de pensar uma transformação do bairro, né? Eles também apresentavam um pouco essa preocupação com a questão da violência, do genocídio da juventude negra, né? E daí passamos me integrei à comunidade e passamos a pensar duas coisas interessantes, assim, né? Uma é de como é que você produzia transformações reais além do protesto, né? E a outra era de como uma organização cultural, como eles queriam criar uma organização cultural que tivesse força, tivesse potência, né? Como você criar uma organização cultural, correr atrás de recursos, essas coisas, mas ao mesmo tempo que não se tornasse burocrática a ponto de matar esse ambiente livre que eles viviam e o ambiente livre que a arte, a cultura precisa, né? E aí eu me juntei nessa experiência um pouco com essa função, né, de tentar tecer o equilíbrio aí entre a necessidade de organização e ao mesmo tempo um lugar que pudesse caber a liberdade criativa, etc, né? Mas esse aí foi que ano? 2005 mesmo? 2005. Não, 2005 não, acho que foi 2006. É, porque 2005 é o começo, né? Isso, é bem o começo. É bem o começo Eu cheguei acho mesmo. que um ano depois, um ano e pouquinho depois. É. Ele já tinha até pegado um projeto do VAI. Ah, Né? entendi. Eles até me mostraram o projeto, era um projeto horrível. Né? Escrito Mas eu acho que o Vai, há 10 anos atrás, que era mais fácil pegar do que hoje em dia, entendeu? Não, sim, com certeza, né? E também tinha isso, né? Acho que esse momento e esse encontro deles com o VAI, que acho que acendeu esse fogo neles de que era possível fazer muito mais coisa do que além de se juntar e produzir algumas coisas, né? Porque o VAI tinha essa estimulação, nasceu com essa coragem, né? Assim, primeiro de acreditar em jovens, né? Segundo, de botar dinheiro na mão de jovens, né? Porque é muito complicado você botar a mão em dinheiro nas periferias ou para as coisas populares, né? Então o VAI era um programa que já rompia uma barreira imensa e eles tinham o pessoal Gil Marçal, o pessoal que tinha uma capacidade de acreditar e de confiar, né? Então não era nem tanto muito a mecânica, como é que se geria o projeto, mas assim a intenção, o resultado, eles tinham um olhar sensível para isso. Então eles não davam muita bola para a coisa da estética, né? Ou se às vezes saía do jeito que estava programado. Então nunca foi um projeto muito exigente, né? Hoje tem uma outra cultura mais burocrática, então é mais complicado. Mas esse elemento naquele momento era pólvora, né? Fogo na pólvora, porque de fato conseguiu incendiar não só eles, mas muitos outros Não, com grupos em São certeza. Paulo. Olha, cara, é dessa disposição que eu acho que eles tinham, né, e têm, logo revelava essa coisa de você pensar a transformação do bairro. E a partir daí a gente foi aprendemos a pensar assim continuamente em como produzir coisas que tivessem efeitos sólidos, né? Assim, então, como a dificuldade financeira é muito severa ainda, né? De recursos para a cultura na periferia, você tinha que ter a disposição de inventar, de fazer, né? E precisar produzir transformações concretas. Então a primeira questão era a questão do desemprego juvenil, que era, né, você tinha um discurso da sociedade moral, assim, os jovens estão indo para o crime, estão se perdendo, etc e tal, mas quando você olhava os indicadores do outro lado, ainda os jovens tinham dificuldade de entrar no mercado de trabalho e o nível de desemprego é o dobro da taxa de desemprego adulta, né?
Então é uma questão hipócrita, né? Assim, ou a gente atuava nessa situação, ou então não adiantava a gente fazer discurso de tentar defender a juventude. E a partir daí a gente decidiu que a gente ia investir na arte e na cultura como formação profissional, né? Então tudo que a gente passou a fazer tinha a ver com essa perspectiva de como formar aí atores, técnicos, músicos, né? Eu sempre brincava com eles que eles não podiam repetir o fenômeno do pagode, em que esses grupos ascenderam e depois foram largados e não sabiam fazer música, né? Então, formação profissional implicava em, de fato, investir em formação profissional, né? Ser bom ator, bons músicos, né? E também o lado que era o agir deles aqui enquanto artistas, né? Gerava essa possibilidade de transformação social, a partir do momento que ele decidiu ocupar as ruas, praças públicas, entendendo que esse era um modo de dialogar com o bairro, de questionar, de discutir. Aí se juntou muito, desde antes, assim, o Danilo com grafite. Então a gente compreendia as várias ações culturais e artísticas como momentos de aula e de discussão com o bairro, né? Por isso que a gente escolheu ir para as ruas, espaços públicos, e não pensar no Centro Cultural da Quilombá que vamos fazer coisas aqui e a população que venha, né? A gente entendia que a questão da linguagem, que as pessoas não compreendiam ou não tinham muito tempo para frequentar e consumir arte e cultura, né? Então, a experiência do próprio cortejo, mesmo que circular por dentro do recanto, enfim, chegar com a arte na porta das pessoas, isso permitia que as pessoas pudessem experimentar. E a nossa crença é que ao longo dos anos essa educação cultural, ela vai gerando transformações, porque ela amplia o repertório de linguagem, né? E esse é um mecanismo fundamental para combater a violência. Não só a violência criminal, como se diz, mas a violência do cidadão, né? Que se revela na violência contra a mulher, na violência contra a criança. Aí se revela um cidadão do bem, né? Mas extremamente violento. E esse tipo de violência só se combate com ampliação de repertório de linguagem, de outras coisas. Não é de falar assim, viva o diálogo, se a pessoa não tem repertório. Então a gente entende que a arte e a cultura é formadora de repertório. E com repertório você tem a possibilidade de viver as relações de outras maneiras, né? E se mantém um longo percurso de compreender as questões, né? Primeiro você tem um orçamento cultural muito concentrado no centro e a compreensão de que produzir arte e cultura na periferia então chega a quase pouco dinheiro, né? Uma outra coisa é que os artistas, né, tinham, né, severas dificuldades para aprender a administrar dinheiro. Então eles até às vezes acessavam, mas se perdiam no caminho porque não conseguiam lidar com a questão burocrática. A gente resolveu não brigar contra a complexidade da coisa, né? Resolvemos tentar achar caminhos de como dar conta dela, né? É extremamente burocrático, complicado de se acessar recursos públicos e mesmo privados, né? As pessoas de modo geral acham que é fácil, que rouba, que desvia. Mano, pobre botar a mão em dinheiro público é uma das coisas mais vigiadas e controladas que existe. Se existe desvio, existe aí do terceiro andar para cima, né? Na periferia isso é improvável. E aí a gente começou a pensar essas duas estratégias, né? Uma de capacitar, organizar os grupos, capacitar as pessoas para que elas tivessem habilidade em elaboração de projeto, em gestão financeira, contabilidade, lidar com essas coisas. E a outra, e que era muito ruim o grau, né? Eu lembro que eu fiz uma pesquisa na época de 100 grupos ou coletivos assim, nenhum deles tinha plena habilidade para lidar com gestão, né? De modo geral, era algo que eles não gostavam, né? E aí esse era um primeiro desafio, né? O segundo era ter estratégia de como arrastar dinheiro para a periferia para você poder investir, né? Então a gente tinha basicamente um RAI naquela época que tinha essa coisa de financiar pessoas e jovens, né? E tinham outros recursos, mas aí você precisava legalizar, criar uma associação, criar CNPJ, coisas que a gente só conseguiu fazer em 2011.
Né? Tanto é que esse medo de se meter com essas coisas. Né? E aí a gente começou a fazer estratégias de como compartilhar recursos. Né? E aí essa foi uma ideia que pegou bastante. Assim, a gente juntava, na época do VAI, juntava os grupos, dava uma oficina de como elaborar os projetos, acompanhava o pessoal na elaboração dos projetos, e aí cada grupo pensava lá a sua ação, né, ou sua manifestação cultural. Na hora de discutir os orçamentos, né, a parte de orçamento, o plano de orçamento, aí a gente se juntava e pensava então quais eram as necessidades comuns que esses grupos tinham. Né? Geralmente era som, equipamentos, né, digitais, de registro, essas coisas todas. Então a gente distribuía nos vários projetos, né, essas coisas, né, de modo que se pegasse um ou dois projetos você já tinha uma parte das coisas. Mas o mais importante era os grupos começarem a acreditar que se você juntasse recursos daqui, recursos dali, era possível viabilizar muita coisa, né, sem você ficar na grande dependência de dinheiro direto. Né? Isso durante muitos anos foi um exercício interessante. Hoje o que está consolidado é uma rede a partir dessa crença de que se a gente se juntar, né, tanto do ponto de vista de financeiro, logístico e até artístico, né, a gente consegue criar muita coisa. Né? A gente chamou isso de ciberologia. Né? É a capacidade de, tendo condições faz, se não tiver condições a gente faz do mesmo jeito, mas se utilizando dessa capacidade criativa. Né? E também passamos a atuar junto com outros coletivos na cidade para entrar no cenário da luta política e orçamentária. Né? Então, desde lá a gente tinha essa preocupação, tanto de aumentar o investimento da prefeitura orçamentária em arte e cultura, e aí cometemos um grande erro, porque a gente ajudou, inclusive, a gestão do Haddad a garantir um orçamento lá no ano, e aí a gente descobriu que o problema estava em outro lugar, não era só na quantidade de recursos na cultura, o problema estava na concentração. Quando 70% desses recursos ficavam nos equipamentos culturais na área central. E aí a gente se revoltou e falou, bom, então vamos tentar quebrar essa coisa. Aí a gente começou a formular uma lei, que é a Lei de Fomento à Periferia, com a ideia de que viesse recursos para fomentar a arte e cultura na periferia, mas que fosse, só pudesse ser desenvolvida no próprio local por grupos locais. Né? E também seguindo o critério da borda mais pobre para a borda mais central e mais rica. Né? Então, quanto mais pobre, mais prioridade ganhava. Né? Então, 70% desses recursos da Lei de Fomento fica nas bordas periféricas, 20% fica nas bordas intermediárias e tal, e apenas 7% vai para a área central, mas não para grupos do centro, mas para a periferia no centro. Tanto a favela Moinho, quanto os grupos que a gente chama de periféricos, LGBT, prostituição, população de rua, né, vão para esse tipo de trabalho. Então, é uma lei reparadora, né? E a gente conseguiu a aprovação dela com muita mobilização. Ela acabou arrastando e criando o movimento cultural das periferias, que hoje tem uma atuação organizada, não só em São Paulo, mas em vários outros lugares. Né? Mas tudo isso veio desse processo de elaboração de encarando os desafios, fazendo, aprendendo, refazendo, né? Enfim, achando brechas, né? Que é isso que a gente chama de civirologia. Hoje, grande parte dos artistas e coletivos já tem essa capacidade de se organizar, né? Uma outra coisa interessante, de modo geral o pessoal fala, vai criar uma associação e aí morreu a coisa porque as pessoas ficam tudo burocráticas, tá, né? A gente escolheu continuar como um coletivo, como um quilombo e ter um guarda-chuva jurídico próprio, né, que é a Associação Quilombac, mas mais como um instrumento, né? Porque hoje, para acessar recursos, você tem todo tipo de exigência. Quem dá o dinheiro inventa lá todo tipo de exigência. Então, às vezes precisa de CNPJ, às vezes precisa de MEI, às vezes, né, enfim, é de vários modos. Então a gente procurou se preparar para ter vários instrumentos e aí com isso você amplia, né, a possibilidade de acessar recursos. Né?
Um outro jeito de ampliar a possibilidade de acessar recursos, que a Quilombac vem desenvolvendo, é o fato de lidar com diversas áreas diferentes. A gente não trabalha só a questão artística cultural, a gente trabalha desenvolvimento. Então, tem artista cultural, tem meio ambiente, tem educação, né? E isso, de um modo geral, acaba ampliando nossas possibilidades de relações e também de recursos, né? Tem uma coisa que eles davam risada, que eu falava, os GDEs, né, que era Gestão e Desenvolvimento, de 5 elementos: relações interinstitucionais. Aí eles davam risada, o que é relações interinstitucionais? É o modo como você se apresenta, é reconhecido, né? Se você é exótico, se você tem conteúdo, né? Era pensar nesse lado como estratégico e também aprender a se relacionar com os órgãos, né? Se um órgão é mais burocrático, né? Você pode brigar para que ele modifique, mas se ele não modificar, você é que tem que achar um jeito de e acabar acatando, né? De modo que você não vire independente, mas que aquilo seja uma estratégia, né? Então, cuidar bem das relações, da imagem, da credibilidade, é parte da estratégia de captação de recursos, porque as pessoas e quem dá o dinheiro, né, continua olhando. Se você é um grupo esculachado, relaxado, né, que não sabe fazer pressão de conta, sabe mexer com dinheiro, não adianta, cara, não passa mesmo. Então a gente é que teve que aprender a ser sério, né, e nessa parte ser mais cuidadoso, ter contabilidade, saber fazer pressão de conta, né. E com isso a gente acabou gerando inclusive uma expertise, né. A Quilombac tem chamada e reconhecida não só na secretaria, mas por outros grupos, como um grupo que tem grande competência nessa área, né? O povo ainda apanha ainda dessas coisas e a gente não, a gente nada de braçada, inclusive apoia e ajuda muitos grupos a saber lidar com essas questões, né? Olha, não sei quantos anos, né? Mas a partir do momento que a gente estabeleceu essa perspectiva e transformou isso num plano territorial de desenvolvimento, né? É, Basicamente a gente pensou todos os elementos, bens patrimoniais tombados, meio ambiente, e pensamos numa articulação de um grande museu territorial, que se chama de Tecojopoí. E ele articula uma ideia de que é isso: investimento em arte e cultura, você protege os elementos culturais, o meio ambiente, mas ao mesmo tempo ela pode gerar trabalho e renda, né? Então a gente hoje pensa muito em como pensar a ferrovia, por exemplo, como é que ela pode gerar renda para se manter e para se sustentar, porque é uma iniciativa privada, né, particular, e ao mesmo tempo conseguir chegar num grau de gerar trabalho e renda. Então nós desenhamos isso, aí desenhamos as trilhas de aprendizagem. Isso é parte do desafio da Quilombac de se sustentar, né? Porque essas trilhas de formação a gente vende, contratado por organizações, né? Resolvemos investir fortemente nessa área de capacitação de formação. Então a gente tem relações com o SESC, com universidades agora inclusive do exterior, enfim, que vêm fazer essas vivências para compreender como é que a gente mexe num território, como é que a gente transforma a partir da arte e da cultura, né? Então eu acho que isso aponta um futuro muito promissor, assim, né? Com a juventude mais envolvida nesses coletivos, na Quilombac, a gente hoje já consegue gerar pelo menos parte da renda da sobrevivência, né? Muitos ainda têm que ralar, trabalhar, mas grande parte da renda hoje a gente consegue juntando oficina, mais ação deles como profissionais das artes, né? Já gera uma renda, tem alguns até que já vivem só desse jeito, né? A ideia é que a gente amplie muito a geração de trabalho e renda, né, envolvidos com essas áreas, e principalmente as lideranças, né, desses grupos, para que eles possam permanecer com a ação. Se você tira esse jovem da insegurança que tem que largar tudo e fazer qualquer trabalho para ter que sobreviver, você permite que ele possa se dedicar, que ele possa ter projeção de perspectiva futura, né? E aí o trabalho ganha, porque na área da arte e da cultura é muito processo, então nada é rápido. Tudo demora 2, 3 anos, né? Educação, para gerar
transformações consistentes, né? Dá uma oficina e saiam mudando, né? Então você precisa pensar em planos de sustentação, de manter esses agentes ativos e atuantes, né? Então, ampliar a busca de recursos e vender esse tipo de serviço na área de formação é um meio de gerar renda para esses jovens, né? Tanto é que quando a gente faz as trilhas, sempre tem 1 ou 2 de cada coletivo, né? A ideia básica é isso, né? E todos os coletivos têm esse compromisso, né? Pegou alguma oportunidade, leva à banca, né? Então essa relação acaba fortalecendo a ideia de rede, né? E também amplia a chegada de recursos no bairro. Por exemplo, a gente já criou uma agência de desenvolvimento que trabalha com a questão turística, etc. E junto com isso, por exemplo, criamos acho que 12 casas que são casas hospedarias, né? Então, esse povo vem para cá, se hospeda nessas casas, com isso a gente já gera renda para essas famílias. Ela pode parecer meio insignificante ainda, né? A gente fez uma atividade esses dias, durante 2 dias recebeu um pessoal da Universidade da Holanda, Breda, Universidade da Holanda, né? E a gente cobrou uma grana, e essa grana foi redistribuída em mais de 30 pessoas, incluindo quem estava na hospedagem, o pagode do robô que tocou, né, o pessoal da cozinha que fez a comida, né? Pra gente é um exercício que a gente vai continuar fazendo e sempre ampliando, porque é isso, a gente precisa também convencer as pessoas a acreditar que desse modo é possível e com isso a gente vai ampliando, né? Eu acredito que a gente tem um futuro, desse ponto de vista, bastante sólido e interessante para frente, né? Apesar da derrapada na área social e cultural, de acesso a recursos, etc., que vai ficar muito feio, né? Mas a gente tem outros caminhos hoje que tornam mais possível dizer assim, acho que a gente vai se sustentar, ou permanecer ativo, né? E ainda possível de mexer na economia do bairro. O elemento mais significativo assim, de futuro, né, é a luta que já vem há mais de 50 anos dos Queixada, que é a de transformar a fábrica num grande centro de memória, cultura e lazer do trabalhador, né? Essa luta todos nós fazemos parte e é sempre a nossa mirada de futuro, assim. A gente continua acreditando há mais de 50 anos que um dia a gente vira essa história. Das almas de Eldorados, inocentes Candelária, 111 já se foram, e a eles minhas flores, sentimentos de pesares que mastigam minhas dores. Ainda resistimos, nos mantivemos de pé, nem por um segundo reduziram nossa fé. Em cada mãe que vê seu filho no crime, em cada aliado que reforça o nosso time, no poder invencível.